Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a cura das feridas. No final da nossa aula, a gente precisa relembrar as fases da cura das feridas e suas diferentes estruturas quanto à sua característica. Quais são os fatores que alteram a cura da ferida, ou seja, que vão dificultar a cicatrização do meu paciente cirúrgico e como eu conduzo os pacientes com feridas crônicas. Lembrando, essa primeira parte, a gente vai falar sobre um pouco de fisiologia da cicatrização. Vocês já tiveram em patologia, vocês acabaram de ter no semestre passado. Então, a gente vai relembrar um pouco sobre essa primeira parte, que é bem extensa, para a gente ter o substrato, para a gente poder falar sobre a cura das feridas propriamente dita. Então, a gente tem que lembrar que a cicatrização das feridas é uma cascata bioquímica complexa. Nós temos fatores que estimulam os mediadores do processo cicatricial e outros fatores que causam a inibição, fazendo com que haja um equilíbrio nessa cicatrização. Senão, eu tenho duas evoluções, ou a formação de feridas crônicas ou cicatrizes aberrantes, como as cicatrizes queloidianas e as cicatrizes hipertróficas, ou, em contrapartida, eu tenho um déficit de cicatrização e deiscência, abrir a minha sutura, abrir a integridade do tecido. O que é importante que nesse primeiro momento que a gente tem vários tecidos, tecido neural, tecido muscular, tecido intestinal, porém a característica inicial da cicatrização é a mesma. Isso que a gente vai falar no primeiro momento. Depois nós vamos falar sobre as características individuais de cada tecido desse que nós precisamos. Bom, lembrando, basicamente, desculpem, já desliguei aqui, lembrando, basicamente, que a cicatrização nós vamos dividir em 3 partes didaticamente, ou seja, didaticamente eu consigo falar sobre cada momento importante do processo cicatricial, aonde nós temos a fase inflamatória, que é chamado de fase reativa, que é o primeiro momento, é assim que eu tenho uma solução de continuidade, e as bactérias vão tentar inocular, parasitar e começar um processo de colonização e posterior infecção desse tecido. Com isso, nesse primeiro momento, essa fase inflamatória, eu tenho a migração de células de defesa e a formação de uma barreira provisória, tentando fechar, vedar essa ferida, selando essa lesão, impedindo que haja continuidade entre o meio externo e o meio interno. Então, esse primeiro momento, essa fase inflamatória, onde minhas células de defesa migram para ali e tentam bloquear esse processo inflamatório. Posteriormente, a gente tem a segunda fase, que é chamada de fase proliferativa ou fase regenerativa. Nessa fase, nós temos o verdadeiro vedamento da ferida. E, finalmente, eu tenho a fase de contração ou de maturação, ou mesmo remodelagem, onde eu tenho um aspecto final dessa cicatriz, aonde há uma contração dessa ferida, eu tenho o resultado estético que eu gostaria de ter. Então, aqui mostrando a fase inflamatória. Lembrando para vocês, quando você tem a lesão inicial, as plaquetas migram para aquele endotélio lesado, sofrem degranulação naquele tecido e libera corpos densos,
tá? Principalmente fornecendo energia, fornecendo substrato anatômico. Então, existe a degranulação plaquetária, junto com a migração de fibroblastos, formando uma rede de fibrina naquele local, tentando fazer um vendamento provisório. Junto com isso, as principais células de defesa, principalmente no início, macrófagos e neutrófilos, elas migram para tentar, que eles são nosso exército, tentar vedar aquela ferida, para que haja um bloqueio da entrada das bactérias nessas células. Então, a gente vê aqui as bactérias inoculando no tecido, as células de defesa migrando para essa área, os macrófagos, neutrófilos, os mastócitos migrando para esse tecido, tentando vedar esse tecido. Então, grosseiramente falando, esse é o primeiro momento da nossa fase de cicatricial, que é a fase inflamatória. Então, eu tenho a lesão tecidual. Inicialmente, eu faço uma vasoconstricção local, que na migração da plaqueta, a formação do tampão plaquetário, tentando vedar essa ferida, e a migração de células de defesa. Então, é exatamente isso que nós vamos ver agora. Então, esse é um desenho clássico, esse desenho do Seibston, mas ele traduz muito bem a fase inflamatória. Então, a fase inflamatória, eu tenho a degranulação plaquetária, a migração das células de defesa, macrófagos e neutrófilos, a migração dos fibroblastos para essa área, tentando vedar. Então, agora vai depender do tipo de lesão. Da minha lesão. Se a lesão for muito extensa, as bordas da ferida estiverem muito afastadas, essas feridas é necessário que elas sejam preenchidas inicialmente por um novo estroma, para que as bordas da ferida, através de prolongamentos dos queratinócitos, consigam se aproximar e vedar e cicatrizar com aspecto final essa lesão. À medida que essa ferida vai sendo vedada, e eu não tenho mais a comunicação do meio externo com o meio interno, ou seja, a formação daquela matriz provisória, que é formado basicamente por uma rede de fibrina e pelas plaquetas, pela degranulação plaquetária, aquela ferida fica vedada. Então, eu não tenho mais a comunicação do meio externo com o meio interno, ou seja, as bactérias não conseguem mais penetrar nas células. Com isso, as minhas células de defesa, neutrófilos, linfócitos, elas vão desaparecer, elas vão voltar para a corrente sanguínea, para começar os novos eventos da cicatrização. Então, o que caracteriza a fase inflamatória é a presença das células de defesa, principalmente neutrófilos na lesão aguda, e os linfócitos aparecem naquelas feridas um pouco mais crônicas. Vocês já sabem que linfócito caracteriza os processos inflamatórios crônicos. Finalmente, aquela ferida é vedada, ela começa a ser preenchida por um novo estroma, formado por ácido hialurônico, que é o nosso cimento intercelular, formado por mais fibroblastos. Esses fibroblastos vão sendo convertidos para colágeno, início do colágeno inicial é o colágeno do tipo 2, e principalmente pelos cotos vasculares não lesados, na presença de uma oxigenação ideal e de um pH ideal, esses brotos vasculares começam a se proliferar e a haver uma neoformação vascular que caracteriza a angiogênese. Esses vasos neoformados, envoltos por essa nova matriz celular, isso caracteriza a fase proliferativa. E o nome desse novo tecido chama tecido de granulação. É um tecido avermelhado, é um tecido esponjoso, rico em neovascularização.
isso caracteriza o verdadeiro vedamento da ferida. Ou seja, começa a aparecer o colágeno. É o vedamento. Isso não significa que seja o aspecto final da minha cicatriz. Mas vocês veem o desaparecimento das células de defesa. Tá? Então, a fase inflamatória é caracterizada pelo início, pela migração das células de defesa. Posteriormente, que há um vedamento provisório, essas células de defesa vão sair do tecido. Esses fibroblastos começam a ser convertidos no colágeno tipo 2, vão se aparecendo os vasos neoformados e a formação do tecido de granulação, que a gente chama isso de angiogênese. Tá? Junto. Posteriormente, aqueles fibroblastos vão recebendo filetes de miosina. Filete de miosina, vocês já aprenderam, faz parte do tecido muscular, aqueles filetes de miosina e actina que caracteriza a musculatura. Os filetes de miosina eles deslizam sobre os filetes de actina, fazendo a contração. Então, esses filetes de miosina eles se aderem ao fibroblasto, formando miofibroblasto, e a ferida começa a contrair, caracterizando a fase final da minha cicatrização. Lembrando que essa divisão ela é puramente acadêmica. Então, eu tenho essas divisões. Na prática, elas acabam se confundindo. Então, lembrando o colágeno é responsável pela força têncil da minha derme normal. O colágeno do tipo 1 é o colágeno da minha derme normal. O tecido cicatricial final tem a 80% a 90% do colágeno em relação à pele íntegra. Ou seja, uma cicatriz tem 80% a 90% da força têncil de uma pele normal. Então, a força têncil é menor na cicatriz do que na pele. O primeiro colágeno a aparecer é o colágeno do tipo 2, que ele caracteriza o tecido cartilaginoso. Tá? Então, o colágeno do tipo 2 ela vem aparecendo nas fases iniciais, posteriormente ela é trocada pelo colágeno do tipo 3. O colágeno do tipo 3 é o que caracteriza a fase proliferativa, ele é rico no tecido de granulação. Posteriormente, quando aqueles vasos neoformados vão sendo reabsorvidos, o colágeno do tipo 3 começa a perder líquido e tornar-se mais tenso, e ele é convertido ao colágeno do tipo 1. Então, o colágeno do tipo 1 é na pele normal. Posteriormente, na lesão, as fases iniciais começam o colágeno do tipo 2, caracteriza ali o final da fase inflamatória, o início da fase proliferativa. Quando eu tenho a fase proliferativa instalada, um predomínio do colágeno do tipo 3, e, finalmente, esse colágeno do tipo 3 é substituído ou convertido ao colágeno do tipo 1. Estou mostrando, esse gráfico é muito interessante, também é do Seibst. Ele mostra o seguinte, as fases da cicatrização. Então, você vê aqui que ela não interrompe uma certinha e começa a outra. Que a fase proliferativa ela não termina para começar a fase de maturação, elas se confundem. Então, aqui mostrando a fibronectina aparecendo. Aí, posteriormente, o colágeno do tipo 2 apareceu aqui. Quando ele começa a cair, não está aqui, a gente tem um colágeno do tipo 3. Depois ele começa a cair e o colágeno do tipo 1 vem ascendendo. E depois ela mantém um pico menor do que o colágeno normal e ele vai ficar na cicatriz, porque ele é o responsável pela força têncil final do meu processo cicatricial. E aqui mostrando as células de defesa. Então, eu tenho neutrófilos, macrófagos e os linfócitos. Primeira célula a aparecer, neutrófilos e macrófagos.
O neutrófilo, que é a nossa principal célula da defesa aguda, ela faz um grande pico na fase inflamatória. No final da fase inflamatória, ela vai desaparecer. Posteriormente, eu tenho uma fase que é a segunda onda de migração celular, onde aparecem os linfócitos. Você lembra que os linfócitos são células de defesa, classicamente relacionado com afecções virais e também com afecções crônicas, infecções crônicas, como tuberculose e hanseníase. Então, os linfócitos eles aparecem mais tardiamente e tendem a desaparecer. A presença de linfócitos por um período prolongado, normalmente superior a 2 semanas, caracteriza a cronificação da minha ferida cirúrgica, ou da minha ferida no geral, não só cirúrgica. Tá? O macrófago, ele migra. O macrófago é fundamental na fase inflamatória, porque ele é responsável pela migração celular de neutrófilos, linfócitos e células endoteliais. Depois, o macrófago é relacionado também à angiogênese, por isso que ele está na fase proliferativa, e o macrófago também é um dos responsáveis pela confecção do miofibroblasto, ou seja, pela contração da ferida. O macrófago é a única célula presente em todas as fases da cicatrização. É a única. A ausência de macrófagos na minha cicatriz caracteriza o final do processo cicatricial. Então, quando a gente quer saber se a cicatriz acabou, a gente vai lá, tira um fragmentozinho, um pedaço, e pede para analisar para ver se tem macrófago. Não tem macrófago, eu já tenho o aspecto final do meu processo cicatricial. Então, o macrófago é a célula fundamental da cicatrização. Ela é a única presente em todas as fases da cicatrização, desde o início até o seu final. Então, aqui, vamos mostrar um resuminho de tudo isso que nós falamos. Opa. Então, a inflamação faz parte da agressão cirúrgica, da resposta à agressão. Então, a gente faz questão de botar aqui uma não agressão cirúrgica. Então, uma lesão simples. O cara foi lá, machucou o dedo num acúlio lá de uma rosa, fez uma solução de continuidade. Inicialmente, a lesão, vamos tirar aí o corpo estranho. Inicialmente, é uma vasoconstricção reflexa para diminuir aquele sangramento no local. Posteriormente, há uma vasodilatação para as células de defesa migrarem para essa área. Por isso que quando a gente machuca o dedo, igual ali na figura, ela fica assim vermelhinha, fica pulsando. Por quê? Porque aquilo fica edemaciado e a unha e o osso do dedo restringem esse edema, então você sente aquilo pulsando. Então, começa os sinais flogísticos, dor, calor, rubor, e a quimiotaxia para macrófagos e neutrófilos migrarem para aquela área lesada. Então, vocês veem aí, por diapedese, eles vêm migrando, passando dos vasos para o tecido lesado, lá, a função de quimiotaxia. Eles migram, englobando neutrófilos, são células de defesa, englobam bactérias. O macrófago, além de englobar bactérias, eles englobam células mortas, células endoteliais lesadas, eles fazem fagocitose naquilo ali. As plaquetas migrando naquilo ali, o fibroblasto vai se acumulando, por isso que aquela formação do exudato inflamatório, fica aquela aguinha migrando naquilo ali. Olha lá, os fibroblastos migrando, vão formar aquela rede de fibrina junto com as plaquetas, então elas vão fazer a migração. Se a lesão for próxima, igual está ali, os queratinócitos superficiais da pele vão migrar e vão bloquear a ferida. Acabou a fase de cicatrização. Se a lesão for muito afastada,
ela é necessária ela ser preenchida por um novo estroma, aquele tecido de granulação, para posteriormente os queratinócitos conseguirem epitelizar. Por isso que você entra na fase de retração para as bordas da ferida aproximarem e a epitelização ser mais satisfatória e mais rápida. Então, o que nós vimos aqui são as fases comuns a todos os tecidos. A gente mostra uma ferida larga, que seria um tecido de cicatrização de segunda intenção, mas isso é comum a todos os tecidos. Então, agora nós vamos falar de estruturas especiais, como tubo gastrointestinal, osso, cartilagem, tendão, nervos, feridas fetais. São as principais características existentes nas nossas estruturas. Então, vamos falar. O trato gastrointestinal ela tem uma característica importante. Ela necessita de um fluxo sanguíneo adequado. Isso é importante. Todas as feridas necessitam de um fluxo sanguíneo adequado para cicatrizar. Porém, o tubo gastrointestinal, a gente tem que ter uma especial atenção quanto a isso. Porque, vamos lá, eu faço uma cirurgia muito grande. Vamos lá, eu faço uma gastrectomia, eu retirei o estômago. Vocês lembram que o estômago ele é muito vascularizado. Gástrica esquerda, gástrica direita, gastromental esquerda, gastromental direita, gástrica posterior, gástricas curtas. Então, uma vascularização muito grande. Quando você tem, por exemplo, uma neoplasia maligna, ela faz neovascularização e a irrigação é muito mais abundante. Ela adere a estruturas próximas, como pâncreas, fígado, que a ressecção dessas estruturas também levam a sangramento. Então, o paciente sangra muito. Esse paciente, eventualmente, precisa tomar sangue, mas ele precisa fazer muito volume, porque ele faz hipotensão. Aí vocês já aprenderam que quando o paciente cai a pressão dele, ele faz várias alterações endócrino-metabólicas, entre elas adrenalina, noradrenalina, que vão tentar mandar fluxo para as estruturas nobres, que são cérebro e coração. Vocês lembram disso? Então, o sangue tem que ir para o coração bombear, para o cérebro, para ele conseguir manter as funções neurais responsáveis pela resposta endócrina ao trauma. Então, o paciente precisa manter um fluxo cerebral e um fluxo cardíaco. Então, são órgãos nobres. Então, ele faz o quê? Vasoconstricção periférica, por isso que já vou te... Olha, Liz, periférica, por isso que a mão fica branca, esplâncnica. Então, diminui o fluxo para o meu tubo gastrointestinal. Então, esse paciente pode fazer hipofluxo. Pode falar, Alice. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Você falou sobre adrenalina e noradrenalina. E no caso da dobutamina? Não, dobutamina é medicamento, né? Basicamente, existe uma porção da produção. Mas, basicamente, não só isso. Tá? Nós vamos ter uma aula específica sobre a agressão cirúrgica. Nós estamos falando sobre a resposta hormonal do próprio paciente, não induzida por medicamento. Existem medicamentos, noradrenalina, tal, que você faz no pós-operatório. Mas a gente está falando das catecolaminas endógenas, produzidas pelo próprio paciente. Ele libera cortisol, noradrenalina, hormônio do crescimento, glucagon, tudo isso por causa da injúria. A dobutamina vai corrigir, isso aí a gente vai falar lá no 8º período, e principalmente em terapia intensiva com vocês. Não vem ao caso aqui. A gente está falando da resposta endógena do paciente. Você está muito adiantada. Você está muito adiantada, Alice. Você está no 4º período, você é lá para o 8º. É que quando você falou de adrenalina, eu pensei que tinha que dar exógena. Entendi. Você lembrou na hora a adrenalina, porque faz vasoconstricção, é um dos tratamentos do choque. Mas é um tratamento do choque por causa disso, porque ele aumenta o fluxo para o cérebro e para o coração. Mas, além disso, precisa de volume. Mas isso não vem ao caso agora. Mas você está no caminho certo. Tá? Mas é isso, ele vai fazer essa... Então, eu tenho que fazer volume. Então, vamos voltar lá.
O organismo libera endogicamente dele catecolaminas, é o principal, que faz vasoconstricção periférica e esplâncnida para mandar sangue para o cérebro e para o coração. Se ele faz hipofluxo na minha alça, eu não tenho aqueles nutrientes todos. Não vai migrar neutrófilo, não vai migrar macrófago, não vai migrar o fibroblasto, não vai ser convertido em fibrina, não vai ter degranulação plaquetária, vai abrir minha sutura. Então, eu tenho que manter um fluxo. Esse paciente precisa de uma pressão ideal naquilo. Hoje a gente sabe também que se eu hidratar muito o paciente, ele incha, faz edema. O edema acumula naquele espaço intersticial, principalmente. Ele vai começar a comprimir a microcirculação. Então, hidratar muito é ruim, mas hidratar pouco é ruim também. Outro cuidado que a gente deve ter quando a gente faz uma sutura, quando a gente faz, aí a gente vai falar para vocês nas próximas aulas, que vocês vão treinar sutura, o que a gente tem que ter em mente é que a sutura é para aproximar a ferida para todos esses eventos do processo cicatricial ocorrerem. Porque a gente tem a nítida impressão que quando a gente dá o ponto, é o nosso ponto que fecha a ferida. Na verdade, não. A intenção do ponto é aproximar as bordas da ferida para facilitar o processo cicatricial. Se eu deixo aquela ferida tensa, aquele ponto muito apertado, eu faço isquemia e pioro a cicatrização. E a falha dessa cicatrização é a deiscência. O que é deiscência, então? Abrir os pontos. Quando a gente está falando de pele, fica feio. Tá. Mas e se eu tomo uma sutura lá no tubo gastrointestinal? Eu faço uma anastomose, ou seja, junto duas superfícies outras do colo. Ou faço uma gastro-jejuno-anastomose, que vocês já aprenderam lá. Abre a minha sutura, vai cair secreção gástrica, secreção jejunal na cavidade peritoneal. Isso vai fazer infecção, isso é gravíssimo. Então, a deiscência do tubo gastrointestinal é um evento muito grave. Vocês lembram lá na histologia que eu tenho mucosa, submucosa e a parte final, que é revestida pelo peritônio da própria víscera, que eu chamo de serose. A submucosa é a parte mais resistente da tensão. Então, na hora que a gente sutura, a gente dá especial atenção à submucosa, porque a submucosa ajuda a aumentar a força têncil, permitindo uma cicatrização adequada. Então, um ponto necessita você pegar a submucosa. E a serosa é um dos primeiros a cicatrizar, porque ele é muito vascularizado. Então, ela é responsável pela vedação, por fechar. E um segundo detalhe que não está escrito no Schwartz. Então, vocês prestem atenção agora. Normalmente, a cicatrização de todos os tecidos, elas são retiradas do fluxo sanguíneo, da arteríola diretamente. O trato gastrointestinal tem uma peculiaridade. Eu suturei esse pedaço aqui. Ela tira nutrientes da corrente sanguínea, mas, principalmente, ela tira nutrientes do tecido vizinho à área da minha sutura. Então, a sutura está aqui, ela tira vizinho daqui. Então, é comum em pacientes graves, desnutridos, com hipoproteinemia, déficit de vitamina, esses pacientes eles conseguem cicatrizar aqui, mas, quando eles tiram do tecido vizinho, o tecido vizinho não consegue repor. Então, esses pacientes fazem orifícios em volta da minha área da sutura. Eles fazem deiscência, mas uma que eu não posso nem chamar de deiscência, porque deiscência é abrir os pontos, não tem cicatrização. Eles fazem um déficit de cicatrização e fazem pequenas ulcerações em volta dessa lesão com perfurações. É muito grave isso. Então, essa é uma das características do trato gastrointestinal. Outro tecido importante é o tecido ósseo. Vocês lembram que vai ser igualzinho. Você tem uma fratura,
aquela medula vai sangrar, há uma formação do hematoma, aquele tecido vai liquefazer, há uma migração das células de defesa, a degranulação plaquetária, igualzinho. Só que o osso ele tem que ser duro. O osso tem que ser duro. A fase final da cicatrização do osso é a mineralização da fratura. O cálcio tem que depositar aqui. Então, aquela fase inicial que a gente falou, com a fase proliferativa, que é a formação do tecido de granulação no osso, que leva de 3 a 4 dias, que é o tempo semelhante dos outros tecidos, mas ela é a formação do calo mole. Ela aproxima a fratura do osso, mas ele está molinho. Por isso que esse osso precisa ficar imobilizado ainda durante bastante tempo, para o cálcio depositar ali e haver a mineralização. A mineralização começa ali o tempo todo, a partir do 4º, 15º, 30 dias, mas a mineralização final dura de 2 a 3 meses. Então, a cicatrização final do tecido ósseo, aonde ele volta a ter a consistência propriamente dita do osso, pode levar até 3 meses, lógico, dependendo do estado nutricional do nosso paciente. Cartilagem tem uma grande característica. A cartilagem é muito mal vascularizada. Olha que eu estou falando de vascularização pela 3ª vez consecutiva, para vocês verem como ela é importante. Então, a gente falou do fluxo, só um segundo, Matheus. Nós falamos do fluxo sanguíneo na alça intestinal. Nós falamos do fluxo sanguíneo no osso para formar o calo mole, tal, e depois ter calcificação. E agora, o problema da cartilagem é local. A vascularização da cartilagem é local. Por isso que você vê aqueles caras que são lutadores, eles ficam com aquela cartilagem edemaciada, inchada, e aquilo não volta mais para o normal, porque o tecido ali é mal vascularizado. Então, ele fica fazendo aquelas lesões, faz um processo inflamatório crônico ali pelo hipofluxo. E causam lesões permanentes. Então, o cara que fratura a cartilagem do nariz, cartilagem das articulações, o prognóstico não é muito bom. Tanto é que você vê que o jogador de futebol fratura a cartilagem, às vezes o tratamento é retirar aquela cartilagem. Infecção também é muito ruim nesses tecidos. Então, tem que tomar... Quando você tem corte de orelha, corte de nariz, tem que fazer uma asepsia muito importante. Pelo tecido ser mal vascularizado, ele predispõe à infecção. Se ele predispõe à infecção, ele altera a minha cicatrização. Tenho 2 perguntas. Primeiro, Matheus. Pode falar, Matheus. Professor, você tinha falado da pele, do colágeno. Quando você tem, por exemplo, abertura muito grande, como na toracotomia, você suplementa colágeno? Não há necessidade, não. Porque, na verdade, esse colágeno é formado pelo fibroblasto. Eu preciso dos precursores. Ele não me altera. Ele vai ser produzido independente desse déficit. Não adianta eu tentar repor colágeno. A gente vai falar um pouquinho lá no final. A gente vai falar dos déficits. Vai falar de vitamina, vai falar de colágeno. E eu vou te mostrar. Não adianta eu fazer uma hipercolágeno no paciente, porque ele necessita de uma quantidade normal de colágeno que ela é produzida. O colágeno não é um tipo de proteína que eu preciso o tempo todo no meu tecido. Ele tem uma função específica de colocar a força têncil. Então, a reserva dele, a produção dele é bem superior que a quantidade mínima que eu preciso. Ok? Entendi, professor. E também você falou da cartilagem agora, a questão da infecção. Eu não entendi porque ela é mais propensa a sofrer com infecções. Porque ela tem má vascularização. A irrigação sanguínea da cartilagem é ruim. Como em ossos, fora da inserção do tendão.
osso, cartilagem são tecidos mal vascularizados. Então, por exemplo, o osso ele é melhor vascularizado e tem um prognóstico melhor quando as lesões são perto de um tendão, porque a vascularização segue o trajeto desse tendão, porque ele tem que ir para o músculo. O músculo é bem vascularizado. E as cartilagens, então, cartilagens de orelha, elas são mal, não tem fluxo sanguíneo. E minhas células de defesa, principalmente neutrófilos, os macrófagos, que veio do monócito, que estava na corrente sanguínea, os linfócitos, eles estão na corrente sanguínea. Se não chega sangue lá, como é que eu tenho célula de defesa? Então, aumenta a probabilidade de infecção. Tá? Então, vocês veem como o fluxo sanguíneo é importante para cicatrização, para conter infecção. Ok? Ok, professor, obrigado. Tem mais alguma pergunta? Acho que mais alguém levantou a mão. Professor, Oi. Eu levantei. Eu queria perguntar duas coisas. Pergunta. Quando se faz cirurgia no nariz, rinoplastia, ou até para desvio de septo, eu não sei se na rinoplastia, mas eu sei que no desvio de septo eu fiz, colocou um silicone, né? Não sei o nome do material, dentro do nariz para manter a sustentação, e o médico tinha explicado que era para cartilagem cicatrizar tudo ali retinho, para não ficar, ele falou enrugado, eu acho que seria de não ficar muito fibrosa, né? Não sei. Mas não, exatamente o que ele está falando, exatamente isso que nós acabamos de falar. O que ele faz quando ele injeta? Tem várias indicações desse silicone, mas vamos falar do ponto de vista ali, quando ele falou, é para dar sustentação, porque a cartilagem é mal vascularizada. Então, se ele te quebrar o septo e botar o septo retinho, está arriscado quando ele cicatrizar por si só, por ele ser mal vascularizado, ele desabar, ele fazer isso. E você voltar a ter um desvio de septo por causa de déficit de cicatrização. Então, o que ele faz? Ele coloca a cartilagem próxima do local que ele quer e fixa com depósitos de silicone em volta, ele injeta. Então, com isso, ele deixa a sua cartilagem retinha naquilo ali. Lógico que esse silicone serve para moldar outras funções, mas também não vem ao caso. Mas ele tenta formar o arcabouço, exatamente por causa disso, que a cartilagem cicatriza ele estrutura, mal. né? Exatamente, dá estrutura para aquela cartilagem cicatrizar retinha, porque ele fica com medo daquele cicatrizar mal e você ficar com o nariz torto. Sim. Além disso, caso de quem faz cirurgia para corrigir nariz, orelha, quando a cirurgia, não sei por qualquer motivo que seja, não sai exatamente como planejado, por exemplo, nesse caso, acaba ficando bastante enrugado e tal. Para você corrigir isso, você raspa aquela cartilagem e como faz? Porque você disse que é complicado, né? Normalmente, é um tecido que cicatriza. Então, normalmente, quando você tem uma alteração, ele vai fazer uma nova cirurgia. Então, ele pode fraturar a área que ele cicatrizou a primeira vez, ele pode achar que cicatrizou bem ali, mas a parte superior angulou. Lembra da fase final, que é a retração da cicatriz? Então, ela cicatrizou assim, mas na hora que ela contraiu, ele rodou um pouquinho. Aí não deu assimetria. Uma orelha ficou um pouquinho mais aberta que a outra. Vou ter que mexer na orelha de cá para ficar. Então, é isso. Ele não tem controle sobre o processo cicatricial final. Essa cascata eu não tenho como controlar. Ele faz aquilo tudo. Por isso que tudo que você faz, né, Madonna, você tem que falar com o paciente. Tudo. Olha, eu vou operar a sua orelha. Mas corre o risco de uma orelha ficar um pouquinho diferente da outra. Se isso acontecer, a gente pode tentar, e te incomodar, a gente pode tentar corrigir isso posteriormente, porque eu não controlo essa situação. Paciente de cor negra predispõe aquelas cicatrizes hipertróficas, aquelas cicatrizes altas, que a gente chama de queloidiana. Ninguém controla isso. É do paciente. O paciente faz essa lesão. Então, você sempre corre o risco de ter esse tipo. A gente vai falar isso, acho que na segunda aula. Sobre esse tipo de obrigada. Ok? Mais alguém? Vamos continuar? Vamos? Vamos nós.
tendão é uma característica semelhante também a todos os tecidos têm uma característica. A vascularização do tendão está relacionada com a sua cura. Mais uma vez, vascularização. Então, depende aonde é a lesão do tendão. Se a lesão é mais próxima do músculo, a vascularização é melhor. Se a vascularização é medial, é longe, muito próxima do osso ou longe de alguma vascularização, esse processo cicatricial é pior. Independente disso, o mais importante quando você faz a lesão é a restauração da integridade mecânica. Então, esse paciente tem que fazer muita fisioterapia, porque ele faz muita aderência depois. E vocês lembram que a força têncil é menor. Então, esse paciente corre o risco de nova ruptura no tendão. Isso é muito relacionado com atletas de alto impacto. Você lembra do Ronaldo Fenômeno, que fez aquela lesão horrível lá no tendão do quadríceps. Então, ele fica predisposto a ter novas lesões naquele quadríceps, na área de cicatrização, porque a força têncil é melhor e é um local de alto impacto para um jogador de futebol. Então, esse que é o problema das lesões de tendão. Nervo. Bom, vocês sabem que as lesões neurais são gravíssimas. Quando você quebra, fratura o nervo, a cicatrização é... Quanto mais especializado é o tecido, pior é a sua reparação. Então, o tecido neural é um tecido muito especializado. Já vi que tem uma pergunta ali, já vou entrar. Ele é um tecido muito especializado. Então, quando você tem uma secção de um nervo, inicialmente você perde todo e qualquer movimento e sensibilidade dali para baixo. Lógico, depende do tipo de lesão, que a gente não vai entrar em detalhe. Então, vamos dar um exemplo palpável. O cara teve um acidente de carro, fraturou a coluna e quebrou a medula, rompeu a medula lombar. Então, daquele local da lesão para baixo, ele perde toda a sensibilidade e motricidade na lesão total. A perna dele para de mexer simplesmente, para de ter continência fecal, para de ter continência urinária, ele vai perder tudo que é neural dali para baixo. Aí esse tecido é lesado completamente, não cicatriza mais? Não, o processo de cicatrização existe. Então, aquelas fibras, elas vão lançar prolongamento tentando pegar a fibra do outro lado. Só que o que acontece? As fibras são praticamente específicas. Então, ele era assim, mas na hora que ele tenta cicatrizar, ele faz isso aqui. Então, ele tenta refazer o caminho neural normal, mas ele não consegue. Por isso que você indica muita fisioterapia para os pacientes que têm lesão neurológica. Todo mundo já ouviu falar de uma menina que era atleta olímpica no Brasil, fez uma lesão cervical, ficou tetraplégica, e volta e meia ela posta nas redes sociais que ela adquiriu algum movimento, que ela já consegue ficar em pé, que ela mexeu um dedo, e é exatamente por causa disso. Então, ela consegue o tecido fazer um caminho e ela consegue recuperar alguns movimentos. Nunca vai ser a mesma coisa, ela nunca vai ser igual ao que era antes, mas ela pode recuperar bastante dos movimentos que ela teve. Vamos ver o bate-papo aqui. As lesões têm essa característica de ser mais frágil. Olha só, é uma pergunta que depende mais da mineralização. Normalmente não, porque o que dá integridade e a força têncil principal do osso não é o colágeno, e sim a calcificação desse tecido. Então, alguns tecidos conseguem fazer um depósito maior que no osso normal. Então, normalmente, o calo ósseo é até mais duro do que o osso.
Ele faz uma fratura, mas não faz uma fratura no mesmo lugar. Alguns pacientes mais idosos, mais desnutridos com hipofluxo também não conseguem fazer, então o osso pode ter a força tênsil menor. Mas, normalmente, a força tênsil do calo ósseo em si, ela é maior do que do osso normal. Boa pergunta. Professor, Fale. é porque era mais assim experimental, né? Porque quando eu fraturei os metacarpos, operei, e o calo ósseo, você vê que tem uma ondulação ali, parece que tem mais calcificado, mais alguma coisa Exatamente. assim. Aí eu imaginei aquilo, entendi. É exatamente isso. Por isso que a pergunta foi muito boa. Exatamente isso que acontece. Ele é maior, ele fica maior, porque ele faz aquilo. Porque aquela calcificação não é ordenada, desordenada, porque ele vai manter o osso certinho. O seu organismo quer manter a integridade do tecido, não importa como. Ele não quer deixar seu osso bonitinho. Se ele for ter que calcificar seu osso torto, ele vai calcificar seu osso torto. Você vai continuar mexendo aí do mesmo jeito. Vai ter mais 10. Então, o cara fratura a perna. Se ele calcificar torto e sair mancando, mas ele vai andar do mesmo jeito. É isso que seu organismo quer. Quando você tem um corte, ele não quer fazer uma cicatriz bonita, ele quer vedar a ferida. Ele quer impedir que haja comunicação do meio externo com o meio interno. Mas a pergunta foi muito boa. Vamos continuar? Mais um tecido, e a gente vai falar das curas das feridas fetais. Então, um novo boom, que é as cirurgias ainda das crianças em idade fetal. Ou opera intraútero até, ou eventualmente você abre a cavidade uterina, opera o neném e fecha. Isso é feito para alterações como gastrosquices, onfalocele, que é um déficit de fechamento da linha média, onde a alça nasce para fora da cavidade abdominal. E como eu tenho aquelas células totipotenciais em formação, o recém-nato ele cicatriza sem deixar a cicatriz. Ou seja, o processo de cura das feridas fetais não é por cicatrização, é por regeneração. Olha que interessante. Qual a diferença de cicatriz e regeneração? Cicatrização, eu tenho um novo tecido semelhante, mas não idêntico ao usual. Por isso que você vê aonde é a cicatriz. Regeneração, eu tenho um tecido idêntico ao tecido inicial. Clássico que tem é aquele quando vocês estavam lá no cursinho, no 2º grau, o cara cortava lá uma ameba lá no meio, lá, aqueles tripanossoma lá no meio, lá, da cabeça, apareciam 2 cabeças. Alguns órgãos do nosso corpo têm essa capacidade. O fígado tem essa capacidade de regeneração importante. Então, às vezes, o paciente vai lá, vai doar o lobo esquerdo, 10 anos depois ele faz um exame de imagem, aparece o lobo esquerdo. Veia centro-lobular, essas coisas, é outro tipo de linhagem? Então, não, mas o sinusoide hepático tem uma característica de regeneração muito grande, formando um novo tecido igual ao tecido inicial. Então, você nem diz que ele doou os segmentos. Agora, já falamos da primeira parte da nossa aula, da cicatrização, vamos falar sobre a classificação das feridas quanto ao fechamento. Eu tenho 3 tipos. Primeira intenção, segunda e terceira intenção. Terceira intenção também é chamada de primeira retardada. Então, o que é a primeira intenção? Eu vou aproximar os bordos da ferida. Então, eu faço um corte, a ferida está longe, eu aproximo para os eventos do processo cicatricial serem minimizados. Então, eu tenho uma cicatrização mais rápida. Então, na verdade, a sutura, além do fator estético, não há dúvida nenhuma, você aproxima para ele cicatrizar mais rápido. E vão fazer todos aqueles eventos. Então, lembra do sinal flogístico? Olha essa ferida aqui embaixo.
com vasodilatação. Isso não quer dizer que foi... está infectada a ferida? Não necessariamente, depende de uma série de coisas, do tempo de evolução. Infecção na ferida a partir de uma semana. Nas primeiras 48 horas, eu tenho uma vasodilatação fisiológica. Lembra lá do desenho da mão, lá, que o espinho entrou lá? Então, está aqui a cicatrização mostrando a fase inflamatória. E vai formar tudo. Vai ter angiogênese, fase proliferativa, porém ela está coberta pela ferida. Aí os queratinócitos aqui da borda da ferida se aproximam, a pele epiteliza e ela acaba cicatrizando. Então, uma curiosidade então, que eu vou fazer para vocês. Quando a gente opera, acabou a cirurgia, cortei. Espera aí, primeiro, então, uma pergunta. Vamos responder a pergunta antes de eu falar. Professor, quanto tempo pode realizar a sutura mesmo? Tá? Nós vamos ter uma aula disso quando a gente fala de infecção da ferida. Vocês vão ver. Tempo é relativo. O que acontece? Quando eu corto o tecido, vocês vão ter uma aula disso. Vou falar só para matar a curiosidade de vocês. Quando eu tenho um corte, seja na rua, pisei em algum, cortei a mão. Bati alguma coisa, cortei a mão. Assim que eu corto, o tecido aqui de baixo é estéril. O tecido embaixo da minha pele é estéril, não tem bactéria aqui. Aí as bactérias da pele vão penetrar na minha ferida para colonizar a ferida. Posteriormente, eu tenho uma colonização crítica, que é um grande número de bactérias. Essas bactérias penetram no tecido, vão levar à destruição tecidual e, posteriormente, infecção. Para me causar infecção, eu preciso chegar na colonização crítica. Colonização crítica, teoricamente, é acima de 100.000 bactérias por milímetro cúbico. Bactéria eu não vejo a olho nu. Então, o primeiro é olhar. O tempo que leva, alguém já perguntou, qual é o tempo normal para isso acontecer? Em torno de 6 horas. Então, a gente tem um número mágico, 6 horas. Depois de 6 horas, a gente não sutura. Até 6 horas, a gente sutura. Porém, o garoto caiu, estava jogando bola ali em frente ao hospital escola, a bola caiu do lado do vizinho, ele pulou para pegar a bola no chiqueiro do outro lado. Ele cortou o pé no chiqueiro. Tem 5 minutos, ele foi lá para o hospital. Levou 5 minutos para chegar no hospital. Quando você olhou para a ferida, estava cheio de cocô de porco. Como é que você vai suturar essa ferida? Ela já tem uma colonização grosseira, importante disso aí, que está muito contaminado. Então, é uma contaminação muito grande. Então, você contraindica a sutura mesmo com tempo elevado. Outro que você contraindica, mordida de animal, mordida de gente, a boca tem muita bactéria. Nessas feridas você contraindica suturar. Porém, isso é assunto para a próxima aula. É a última pergunta dessa que eu respondo. Ou entendi, obrigado. Então, tá bom. Acabou essa pergunta. Aqui é cicatrização de primeira intenção. Quando eu aproximo as bordas da ferida. Ponto. Segunda intenção. Aqui, eu deixo a ferida aberta. Então, se eu me escara, eu deixo aquela ferida aberta, ela vai sendo preenchida por um novo estroma, que é o tecido de granulação, a fase proliferativa, lá, lembra que eu falei? Isso aqui é um tecido de granulação, esse vermelho. Isso é rico em vasos neoformados, envolta por um novo estroma, formada principalmente por ácido hialurônico. Vocês já aprenderam agora na histologia que o ácido hialurônico é o cimento intracelular. Então, ele é preenchido por aquilo ali entre os vasos, junto com o fibroblasto sendo transformado no colágeno do tipo 3, que caracteriza esse tipo, e eles são preenchidos. Olha só, e rico em vasos neoformados. Fala, Alice! Agarrou aqui, professor, desculpa. A minha dúvida é a seguinte, nesse caso, são daquelas cirurgias que às vezes fica aberto depois, que a pessoa só bota uma gazezinha por cima? Curativo simples, é cicatrização de segunda intenção. E outro exemplo de cicatrização de segunda intenção, ali tem uma escara, um abscesso. O cara faz um abscesso, você drena o abscesso, sai pus. Como é que eu vou fechar de novo o abscesso? Eu tenho que deixar aquela ferida aberta.
Não pode fechar ou não tem como fechar? No caso da infecção, não pode fechar, porque se eu fechar um abscesso, vai recoletar o abscesso lá embaixo. O abscesso você tem que deixar aberto. A escara de decúbito, que ele faz uma necrose infectada, eu tenho que tirar aquela pele e esperar aquilo cicatrizar. Lembra que eu falei da fase de contração? Olha o tamanho da lesão aqui. Ó. Olha a contração, olha como é que ela diminuiu de tamanho. É a última fase, a fase proliferativa. Lembra que eu falei que a divisão é didática, né? Olha só, aqui, olha essa ferida aqui. Aqui, olha só, já está tendo contração da ferida, já está epitelizado. Ó. Aqui já é a fase de maturação, já está aproximando a borda da ferida. Aqui está vermelhinho, fase proliferativa. Olha aqui no centro que essa ferida não tem fase proliferativa, ainda tem uma secreçãozinha, um exudato aqui, uma fibrina aqui, isso é fase inflamatória. Então, a mesma ferida, fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação. Por isso que eu falo que a divisão é didática. Então, cicatrização de primeira intenção, eu aproximo as bordas da ferida. Cicatrização de segunda intenção, por algum motivo, eu não posso aproximar a ferida e deixo aquela ferida aberta, cicatrizando espontaneamente. Ok? Finalmente, então, é uma cicatriz que fica menos estética. O que eu posso fazer com isso? A cicatrização de terceira intenção. Então, exemplo aqui, o paciente fez uma infecção na perna, eu drenei a infecção. Drenei, só pus e deixei a ferida aberta. Ela vai cicatrizar por segunda intenção. Aí eu tratei a infecção. A infecção está tratada do meu paciente. Eu já estou com a ferida vedada na fase de proliferativa. O que eu faço? Eu levo o paciente para o centro cirúrgico, desbrido essa área e reaproximo as bordas da ferida. Ou seja, eu transformo uma ferida de segunda intenção em primeira intenção, só que tardiamente. Por isso que a terceira intenção é também chamada de primeira retardada. Ou seja, a terceira intenção nada mais é que uma cicatrização de segunda que eu transformo em primeira. Ok? Tranquilo? Então, primeira intenção, aproximo as bordas da ferida. Segunda intenção, eu deixo a ferida aberta. Terceira intenção, eu aproximo tardiamente as bordas da lesão. Ou aproximo, ou faço enxerto, ou rodo um retalho, não importa. Mas o fechamento da ferida é feito tardiamente. Professor, agora, oi, nada. Eu não entendi. Desbridar é tirar a parte morta, não é? Isso. Morta ou desvitalizada. Tá, entendi. Entendeu? É você limpar, você reavivar. Desbridar é eu tirar pedaço. Ok? É isso mesmo que você está pensando, mas não é exclusivo para a célula morta. É isso, para tecido morto. Desbridamento é uma limpeza. Então, às vezes, eu pego, ele está com fibrina, ele está com resto celular, eu limpo aquilo tudo, desbrido, para poder suturar. Finalmente, chegamos nos fatores que influenciam a cura das feridas. O que a gente tem... Oi? Desculpa, só para não passar. O que é a diferença de morta para desvitalizada? É complicado, né? Necrose e injúria. Desvitalizada é o tecido que está quase morto. Tá. Entendeu? Mas o tecido ainda é viável. Às vezes é difícil a gente falar, não tem nenhuma figura aqui para mostrar para vocês. Então, isso acontece muito em queimadura. O cara queima. Então, eu pego uma chapa quente e coloco aqui. Esse pedaço que eu encostei vai morrer, não vai? Esse pedaço em volta, bem longe, vai ficar normal. E o tecido próximo? É um tecido que vai sofrer pela temperatura
mas eu ainda não matei ele. Ele vai estar desvitalizado. Ele pode evoluir para a pele normal ou ele pode evoluir para a necrose e morrer. Então, isso que é o desvitalização. Tá? Muito tecido obrigada. que ainda não morreu, mas ele está muito comprometido. Tá? Ele está moribundo. Beleza. Então, agora, os fatores que influenciam. Pode ser sistêmico, que a gente vai pensar em doença sistêmica. Pode ser regional, da região que eu estou suturando. E pode ser local, da própria ferida. Então, vamos dar um exemplo. Sistêmico, o paciente é diabético. Vocês já aprenderam que o diabetes, o paciente tem microangiopatia, não chega sangue, ele tem déficit da imunidade, ele aumenta a probabilidade de infecção, mas o diabetes não é uma doença local, ele tem um componente local, mas é uma doença sistêmica. O paciente está desnutrido, ele tem hipoproteinemia, ele tem hipovitaminose, então são doenças sistêmicas. O paciente tem um câncer, ele está consumido, ele está desnutrido, ele está anêmico. Então, são doenças sistêmicas que influenciam diretamente a minha cicatrização. Eu tenho um fator regional. A região predispõe a perpetuação do processo de lesão. Exemplo clássico, neuropatia periférica. Então, o paciente é diabético, já tem um componente sistêmico, tem um déficit de cicatrização. Além disso, o diabetes dele levou à alteração neural, que ele perdeu a sensibilidade do membro. Então, ele anda com aquela ferida, ele não sente dor, ele fica traumatizando aquela ferida o tempo todo e aumentando a lesão. Mas isso é devido à neuropatia. Outro, aterosclerose periférica. Então, a placa de ateroma no vaso não tem fluxo sanguíneo. Então, a artéria femoral dele, a luz, está 80% obstruída. Aí ele fez uma ferida na perna, não vai cicatrizar nunca, porque não tem fluxo sanguíneo. Eu preciso tratar o fluxo sanguíneo primeiro para tratar aquela ferida. E a ferida e o componente pode ser local. Exemplo, a úlcera de pressão, a úlcera de decúbito. O cara fica deitado num localzinho lá o tempo todo e faz uma ferida localizada. O paciente faz radioterapia e queima aquilo, além da própria queimadura local. Trauma de repetição. Então, são os fatores locais que levam. E cada um disso leva a um tratamento específico. O cara tem doença sistêmica, ele é diabético. Você tem que tentar controlar o diabetes. A gente já vai falar um de cada um. Doença regional, ele tem hipofluxo no membro. Eu tenho que melhorar o fluxo do membro. Local, ele tem úlcera de pressão. Eu tenho que ficar mudando ele de lado, senão aquilo não vai ficar bom. Então, vamos falar de alguns fatores primeiro sistêmicos. Idade avançada. Então, a gente já notou que o paciente, quando vai ficando idoso, o rosto vai desabando. Por que que ele vai desabando? Porque eu tenho alteração do colágeno. Então, aquele colágeno do tipo 1, que dava força-têncil ideal, ele começa a diminuir. Por isso, agora sim, ele não tem déficit de colágeno. Aí a mulher vai lá na dermatologista, começa a infiltrar colágeno, mandar ela tomar gelatina de colágeno, essas coisas, para tentar repor o colágeno. Melhora um cadinho, mas não tem muito jeito. Porque o déficit de efeito é da síntese do colágeno. Envelhecer, todo mundo vai. Então, o que acontece? Por si só, há um retardo da cicatrização. Sem contar que o paciente idoso tem um grau de comorbidade dele. Ele tem uma cardiopatia com insuficiência cardíaca. O sangue não sai do coração, o sangue não chega no tecido. Ele tem enfisema pulmonar. A saturação dele está sempre baixa, ele oxigena mal o tecido. Oxigenando mal o tecido, eu tenho déficit de cicatrização. Hipoxemia, a lesão, a cicatriz. Lembra que eu falei da angiogênese?
Para eu ter a angiogênese, a neoformação vascular, eu preciso de uma concentração ideal de oxigênio e um pH ideal. Por isso que eu tenho que manter o fluxo naquele tecido, para ter uma oxigenação. Senão eu não tenho angiogênese, eu não tenho a defesa, a formação da defesa. Por isso que a isquemia, como eu não faço essa barreira, a solução de continuidade aumenta a probabilidade de infecção no local, além da diminuição das células de defesa. Tá? E, como fala aqui, ó, o colágeno, a síntese do colágeno, a transformação do colágeno, eu preciso de oxigenação. Então, alguns autores falam que a oxigenação do tecido extra, como câmaras hiperbáricas, a gente vai falar isso lá no 8º período, onde você põe o paciente num teor maior de oxigênio, parece que aumenta a formação do tecido de granulação, predispondo à melhora da cicatrização. Bom, hipoperfusão, eu não preciso nem mais falar, né? Nós falamos o tempo todo de perfusão sanguínea. Como fator isolado, a hipoperfusão é o principal fator de decência de abrir a minha sutura. Tá? Então, a hipoperfusão... Porque o cara tem desnutrição. Desnutrição, o cara não tem proteína. O cara tem a imunidade dele comprometida, ele não tem célula de defesa. Ele respira mal, eu não tenho oxigênio. Mas se o cara não tem hipoperfusão, o sangue não chega lá, ele não tem oxigênio, não tem célula de defesa, ele não tem fator nutricional, ele não tem nada. Então, não cicatriza. Então, como de todos os fatores isolados, a hipoperfusão é o pior fator para a nossa decência de sutura. Anemia interessante. A anemia é menos deletéria do que a gente acredita. Porque o paciente com uma volemia ideal, mesmo que ele... Quer dizer, o sangue chega lá, mesmo que ele tenha déficit de hemácia, a quantidade de oxigênio que chega para essas hemácias é o suficiente. Então, só grandes anemias, normalmente, com hematócrito, vocês sabem que o hematócrito varia em torno de 40% a 45%, com hematócrito inferior a 15% agudo, que dá mais ou menos 5 de hemoglobina, o normal de hemoglobina é de 10 a 14. Então, com esse valor muito baixo, você dificulta a oxigenação. Porém, hematócrito de 15, você já tem indicação de transfusão sanguínea há muito tempo. Então, raramente um paciente seu cirúrgico chega a 15 de hematócrito agudo. Lógico que crônico, paciente renal crônico, ele tem anemia, mas ele aí é outra fisiopatologia, ele fica mais preparado para isso, adaptado, a palavra melhor. Esteroides e drogas quimioterápicas reduzem o processo de cicatrização e a síntese do colágeno. Por isso que todo mundo aí já ouviu falar que para você melhorar a cicatriz, você passa pomadas de corticoide. Isso altera a cicatrização e diminui a magnitude. Porém, pacientes que tomam corticoide ou fazem quimioterapia por um tempo prolongado, eles alteram síntese de DNA, proliferação celular, depósito de proteína e aumenta a probabilidade de infecção. Por isso que o ideal de você operar um paciente oncológico é no intervalo da quimioterapia. Normalmente, você suspende a quimioterapia quando vai realizar o procedimento. Após o procedimento, você retorna ao tratamento neoadjuvante quimioterápico de seu paciente. Distúrbios metabólicos, clássico, o principal é o diabetes. O paciente obeso também, olha que interessante, o paciente obeso tem distúrbio metabólico, o cara tem um hiperestado nutricional, não é engano seu. Primeiro, o paciente obeso pode ser desnutrido.
Ele é obeso porque ele gosta de leite condensado, biscoito, traquinas e fandangos. Essa é a refeição de manhã, de tarde e de noite. Então, ele é altamente calórica, mas nutricionalmente é péssima a dieta. Então, o paciente obeso ele pode ser desnutrido também. Sem contar que o excesso de gordura no corpo acaba comprimindo aquela microcirculação, levando a hipoperfusão tecidual. E o diabetes, não precisamos nem falar, que vocês já cansaram de escutar isso em endócrino. Estado nutricional é importante. Olha só, perda recente, ultrapassando a 15% a 25%, aumenta a incidência de decência. Superior a 50%, é alto isso. A partir de 5% do seu corpo, você já começa a ter depressão proteica. Principalmente déficit de aminoácidos. Os dois principais aminoácidos do nosso corpo é a arginina e a alanina. Elas entram na neoglicogênese, a gente vai falar isso na aula de agressão, informação de glicose por substratos não glicídicos, eu preciso de energia, mas eles também entram na síntese do colágeno. E a depressão proteica de 15%, o cara pesava 100 quilos, agora pesa 85, não é nada aberrante, não. Isso aumenta em muito a chance de decência por hipoproteinemia. Perda de 5% em 30 dias, que não é nada. O cara pesa 70 quilos, perdeu 3,5 kg em 30 dias. Isso já leva a depressão proteica importante. Isso, perfeito. Pessoas com hipotensão também dificultariam isso. Hipotensão crônica, ele deu um grande exemplo. Minha avó tem insuficiência cardíaca e a pressão mantém em 9%, quer dizer, 90/50, ela tem fluxo tecidual. É uma paciente que a gente vai pensar, qualquer cirurgia para ela tem um risco elevado, pelo risco de decência e, lógico, pelos riscos inerentes da doença cardíaca dela, como, por exemplo, edema agudo de pulmão, que é uma complicação gravíssima. Outros déficits interessantíssimos que agora a gente tem que falar, prestem atenção nesse momento, déficit de vitamina C e vitamina A. O déficit de vitamina C intimamente relacionado ao aumento de infecção. E a vitamina A aumenta a resposta inflamatória ao déficit. Por isso que o paciente que tem aquelas lesõezinhas crônicas na pele, você passa aquelas pomadinhas de vitamina A para aumentar. Aí agora vem um detalhe. Vocês cansam de falar, o paciente está gripado, é vitamina C e cama. Não. A hipovitaminose C aumenta a chance de infecção. Isso não quer dizer que a hipervitaminose C vai fazer um super sistema imune. Isso não existe. Você tem um limite de vitamina C que seu corpo tolera. Mais do que isso, ele elimina na urina e vai acidificar a sua urina. Não serve para outra coisa. Tá? Então, a hipovitaminose C aumenta a chance de infecção. Você suplementar além do normal não aumenta a chance de você combater a infecção. Senão, já vai estar todo mundo tomando vitamina C para não pegar Covid. Não adianta nada. Mas, se você tiver hipovitaminose C, aumenta a probabilidade de você ter infecção, seja lá por que for. Tá? Óligoelemento, lógico que eu preciso para sintetizar colágeno, fibroblasto, retardar a epitelização e assim vai. Mesma coisa. O hipercolágeno também não melhora, não predispõe à diminuição do risco de decência. E infecção é o segundo principal fator de decência de sutura. Tá? A infecção por si só, se eu faço uma infecção na barriga, ela coloniza meu fio cirúrgico e ela diminui a força têncil. Para que serve o fio cirúrgico? Para aproximar e ele ajudar na cicatrização e dar a força têncil enquanto eu tenho o tecido de cicatrização. Eu tenho fios absorvíveis e eles ficam lá enquanto forem necessários para o processo de cicatrização. Depois eles saem. Se eu faço infecção,
aquele fio é absorvido muito rápido, eu perco a força tênsil, aquela sutura pode abrir. Então, ele piora o aspecto final da cicatrização, porque ele faz um processo inflamatório, ele magnifica o processo cicatricial, que a primeira fase é inflamação. O principal cuidado para eu evitar a infecção da ferida operatória é a nossa primeira aula, são os cuidados de asepsia. Porém, a utilização de antibiótico profilaxia bem indicada diminui a chance de infecção. Mal indicada não serve para nada ou mesmo aumenta a taxa de infecção. Tem uma pergunta aqui. Pode repetir, por favor? Hipovitamina, prestem atenção. Vitamina C, sabidamente, atua na defesa do organismo contra a infecção. Ela é importante como potencializando o nosso sistema imune. A hipovitaminose C aumenta a chance de infecção. Porém, o meu paciente tem... Aí, o que se costuma fazer? Começa a dar vitamina C para o paciente, para a gente fazer hipervitaminose C. Num paciente com vitamina C normal. Não serve para nada. Por quê? Porque você tem um limite. A hipervitaminose C não faz um hipersistema imune. A hipovitaminose C diminui. Você tem que deixar o seu paciente com normovitaminose C. Quando seria bem indicado antibiótico? Só consigo pensar na questão do tubo gastrointestinal. Nem toda cirurgia do tubo gastrointestinal é bem indicada. Tem vários fatores. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente e vai aprofundar isso quando vocês chegarem no 8º período, em princípios da preparação. Agora é um pouco cedo para a gente falar sobre antibiótico profilaxia. Vocês vão ter uma aula disso. Quando que eu faço antibiótico? Quando eu tenho muita bactéria envolvida, o meu organismo não consegue se defender. Então, um dos exemplos, cirurgia do tubo gastrointestinal, onde eu leso o intestino e cai fezes, cai conteúdo fecal na cavidade. Olha quanta bactéria envolvida. Ali o antibiótico é bem indicado. Paciente diabético, ali o antibiótico é bem indicado. Tá? Então, vamos usar esses 2 exemplos, mas eu vou falar isso com mais calma para vocês em oportunidades futura que a gente precisa de tempo para isso. Por enquanto, vocês têm que guardar que o antibiótico não é o mais importante para conter a infecção na ferida, para evitar a infecção na ferida. Tá? Os cuidados de asepsia da nossa primeira aula, que são fundamentais para diminuir a taxa de infecção na ferida operatória. E chegamos ao finalzinho da nossa aula, finalmente, você não aguenta mais escutar sua voz, tudo bem que metade está dormindo aí, já está chegando o momento da presença, mais 15 minutos vocês vão dar presença. Vamos falar agora sobre feridas crônicas. O que são as feridas crônicas? São aquele processo ordenado é quebrado. Então, a integridade anatômica e funcional ela é perpetuada e aquela capacidade funcional não fecha, a ferida não cicatriza. A verdade é essa. Então, eu tenho um déficit qualquer que me impede que essa ferida seja cicatrizada satisfatoriamente. Quais fatores que levam a isso? Todos aqueles fatores que nós falamos até esse momento predispõem a ferida crônica. Então, é o paciente diabético que tem neuropatia periférica, fica fazendo trauma repetido. É o paciente diabético que tem... Você vê que o diabético é complicado. Tem microangiopatia e o fluxo sanguíneo não é satisfatório. Com isso, leva a déficit de oxigenação, o paciente, a vozinha de alguém ali que tem insuficiência cardíaca e tem hipofluxo, hipoperfusão e hipooxigenação. Paciente com infecção na ferida que predispõe a um processo inflamatório, isso também vale para o trauma local, isso tudo perpetuam a minha ferida crônica.
Então, por exemplo, o paciente tem cara que fica deitado, faz aquela úlcera de decúbito, mas você fica fazendo curativo, mas deixa ele continuar deitado na mesma posição. Não vai cicatrizar nunca. Por quê? Porque aquilo comprime, faz hipofluxo, faz trauma de repetição. Aquilo não vai cicatrizar nunca. Qual o grande problema das feridas crônicas? Tá? Então, existem vários problemas. Como aquelas células ficam perpetuando, fazendo mitoses o tempo todo, aquelas mitoses podem evoluir para células displásicas. E essa displasia celular predispõe ao aparecimento de lesões malignas. O grande exemplo é a úlcera de Marjolin. A úlcera de Marjolin é um carcinoma de células escamosas que aparece sobre lesões crônicas. Olha, eu vou te falar exemplo de lesão crônica. Queimadura, que vocês estão vendo ali. Lesão em asa de borboleta do lúpus eritematoso sistêmico. Úlceras angiodérmicas. Então, qualquer lesão crônica predispõe ao aparecimento do carcinoma de células escamosas. Outro grande fator que predispõe às feridas crônicas são as úlceras isquêmicas. Então, se não chega sangue, o paciente diabético com microangiopatia, o paciente que tem doença ateromatose, então ele tem uma macroangiopatia importante e faz hipofluxo, aquele déficit de suprimento sanguíneo leva ao aparecimento de úlceras dolorosas, dói muito, porque o cara assim, tem isquemia, é igual angina do coração, o cara faz grosseiramente uma angina. Então, ele anda um pouquinho, aí aumenta a necessidade de consumo de oxigênio naquele membro, então ele sente muita dor, ele tem que parar para melhorar o fluxo sanguíneo, isso é claudicação intermitente. Posteriormente, aquela dor vai ser, mesmo em repouso, porque não chega sangue agora, piora o fluxo. Ele fica com o membro pendente para aumentar a pressão hidrostática daquele membro e tentar melhorar o fluxo. Pode alterar a coloração, porque não chega sangue, o membro fica branco, pálido por causa disso, e leva a formações de lesões ulceradas, rasas, de base limpa, porque não tem nem célula de defesa para fazer processo inflamatório naquilo ali. Tá? Normalmente, o diagnóstico é fácil, o membro fica hipotérmico, frio, pálido e ausência do pulso no local acometido. Não adianta fazer um tratamento local, porque a doença é sistêmica. Então, inicialmente, o tratamento é da doença sistêmica restabelecendo o fluxo sanguíneo, seja como for. Pode ser cirúrgico, eu tenho que fazer uma ponte, um bypass, botando a femoral, passando por ali. Posso colocar um stent, que é uma molinha, igual faz na artéria coronariana para aumentar o fluxo. Então, é uma série. Depois que eu melhoro o fluxo, aí você faz o tratamento local. Senão, não tem jeito. Por isso que a grande complicação das lesões arteriais isquêmicas é a amputação do membro. Ele faz uma infecção grave ali, o organismo não contém, aquela infecção vai ascendendo cada vez mais, o paciente faz uma sepse grave e necessita de amputar o membro acometido. As úlceras de estase venosa é o pensamento inverso. Agora o sangue chega, mas ele não consegue aumentar. Então, aumenta uma retopressão hidrostática ali, o membro vai ficando edemaciado, começa a haver uma coisa chamada, lindo nome, lipodermatosclerose. O que é isso? É a bota ocre. O sangue fica acumulado na microcirculação e há um depósito de hemosiderina naquele local. A pele fica escurecida, enegrecida, seca e endurecida, dificultando a cicatrização. Olha aqui, mostrando então a pele edemaciada, isso se chama bota ocre, porque olha, parece uma botinha. Tá?
fica escura, rígida. O tratamento é local, normalmente você tem que tratar essa doença venosa, pode ser cirúrgico, ressecando e estimulando a drenagem venosa e linfática daquele membro. Tá? As feridas normalmente são planas, com tecido de granulação exuberante, tá? E crônicas. É aquela pacientezinha que vocês veem andando na rua com curativo crônico, aquela perna demasiada. Mesma coisa, você trata, mas tem que melhorar o retorno venoso dessa paciente. Ferida diabética é péssima. Tem várias causas da ferida diabética. Principalmente neuropatia, que é o fator que desencadeou essa lesão. Ele perdeu a sensibilidade mesmo. Mas o grande problema do diabético é o fluxo sanguíneo, é a microangiopatia que acompanha o paciente diabético. Inicialmente, ele faz micro, posteriormente, ele faz a macroangiopatia também. Quando ele tem macroangiopatia associada, o prognóstico é péssimo e normalmente termina com amputação do membro. E agora, as feridas, o tratamento das feridas. Primeiro, tratamento preventivo é o tratamento mais importante. O controle glicêmico do paciente diabético, ele serve principalmente para controlar as complicações agudas, cetoacidose como a hiperosmolar. A micro e macroangiopatia vai acometer o paciente diabético, de qualquer maneira ele controlado ou não. Porém, o paciente controlado diminui essa microangiopatia. Diminuindo essa microangiopatia, você consegue retardar a lesão isquêmica e consegue perpetuar o paciente com umas condições diabéticas rígidas e controladas por um tempo maior. Então, isso é importante. Então, o que a gente tem que guardar isso? O controle glicêmico, ele não leva à interrupção total da micro-macroangiopatia, principalmente micro. Ele diminui o tempo de progressão dessa doença. Tá? E outros cuidados locais, principalmente evitando infecção. Porém, o principal tratamento é preventivo, evitar a lesão, usar sapatos adequados, cuidado na limpeza, ao cortar as unhas, isso tudo vocês já aprenderam por aqui. Finalmente, chegamos na úlcera de decúbito ou de pressão, que é aquela que o paciente fica deitado durante muito tempo, a gente vai falar isso mais para frente também, durante uma área. Então, ele faz uma pressão, diminui o fluxo e aparece uma lesão. Tá? O tratamento, óbvio, que as causas são multifatoriais que levam a esse fluxo, mas disparado é o contato prolongado da pressão sobre esse tecido. Esse tecido que desvitaliza e vem a morrer, vai aparecer uma necrose. O tratamento é o desbridamento, é a retirada desse tecido, normalmente cicatrização por segunda intenção e, eventualmente, por terceira. Então, aqui, apareceu uma área necrótica, você resseca esse tecido e espera cicatrizar por segunda intenção. E não pode se esquecer da mudança de decúbito. O principal tratamento das úlceras de decúbito ou de pressão é evitar ele ter a úlcera de decúbito. Então, a mudança de decúbito é importante nos pacientes acamados por tempo prolongado. Ok? E agora nós terminamos a primeira parte. Essa aula é bem grande. A gente falou agora da nossa primeira parte, tá? Onde o importante é a fisiologia do processo cicatricial, a fisiopatologia do déficit de cura das feridas, conformação e prevenção das lesões crônicas. Olha rápido, quanto tempo leva para chegar naquele estágio?
6 a 24 horas na mesma posição, o paciente já tem essa lesão isquêmica instalada. Tá? Então, o tempo é curto. O tempo é curto para você começar. O paciente começa com uma hiperemia e vai evoluindo, porque aí aparece uma área de necrose. Então, 24 horas na mesma posição vai aparecer. A partir de 6 horas, você já tem injúria do tecido. Só um segundo. Aqui está a nossa referência, o Schwartz, tá? Já estão todos os capítulos extras que não tem no nosso livro Goff, já está lá. Então, tem pele, tecido subcutâneo, tá? Cura das feridas. Essa primeira parte vai até a página 226. Em paciente entubado em coma, como faz? Muda de posição. Tem que mudar o paciente de posição, senão ele vai fazer o safety cure. Então, o principal tratamento... ele está entubado. O que você tem que fazer? De 3 em 3 horas, a equipe o técnico de enfermagem vai vira para um lado, vira para o outro. Não tem jeito. Se você deixar, mesmo entubado ou em coma, você tem que mudar o paciente de posição. Tá? Essa é a principal prevenção. Porque se ele está acordado, ele não fica. Você fica deitado numa posição que ele começa a incomodar, você muda. O paciente que está sedado muito tempo em coma, você tem que mudar ele de posição de tempos em tempos. Ok? Mais alguma pergunta? Professor, diga. Você botou as páginas aí, mas é para a gente se guiar pela sua aula, né? Mas a página está igualzinho. O livro é Ctrl+V, Ctrl+C. É porque tem uma parte lá chamada doenças herdáveis do tecido conjuntivo. Não. Tecido conectivo. Não, isso aí é para o clínico. Não precisa se prender nessa parte, não. Tá? A referência é isso aqui. Eu não vou perguntar nada ali que eu falei. Tem uma parte que a gente resolveu tirar de... É essa parte mesmo. Bem que vocês tinham falado, eu não estava lembrando. Tem isso mesmo. Não. Doenças do tecido conectivo, não. Tá?